e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém, querido? Eu vou ressaltar esse versículo de número 8, que diz assim: e respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, fala assim comigo, deixa este ano até que eu escave e esterque. Amém? Fecha os teus olhos agora, mas o teu coração continua aberto, e você pode abrir os teus lábios também para falar com o Senhor teu Deus. Deus amado, Pai querido, Deus todo-poderoso, oh Senhor, nós te glorificamos, Pai, nós te damos graças sempre, Deus. Assim como o Senhor, orando para Lázaro, quando ele foi ressuscitar, o Senhor fez essa mesma oração: Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves. E nós damos graças a ti, Senhor, porque o Senhor tem respondido as nossas orações. O Senhor tem, Deus, inclinado os seus ouvidos para nós, Senhor. Agora, se já é um privilégio, Deus, estar na tua presença, quanto mais saber e perceber que os teus ouvidos estão inclinados para nós. Pai querido, nós nos sentimos, Senhor, mais do que satisfeitos, Deus, sabendo que a tua presença é conosco e sabendo que os teus olhos cuidam de nós. Pai Santo, eu peço nessa noite também que o Senhor possa estar abençoando, Deus, a cada filho teu, a cada filha que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, com todas as sortes de bênçãos, Pai. Eu não sei, Deus, qual a necessidade que os teus filhos têm buscado, mas tu sabes, porque tu sabes todas as coisas. Tu, Senhor, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor conhece o princípio, o meio e fim de todas as coisas. O Senhor nos conhece. Então, Pai, nós entregamos diante do Senhor, Pai, esse momento também, Deus, para que o Senhor possa continuar falando, ministrando, Deus, as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na dependência do Senhor, porque somos sempre dependentes de Ti, Pai, da Tua graça, do Teu favor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, irmãos. Só quero dizer algo aqui aos irmãos, que às vezes nós ouvimos tantas coisas em tantos lugares, e às vezes a pessoa ela pensa assim: já louvamos ao Senhor, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Dá a impressão que o culto fica dividido em 2. Primeira parte, segunda parte. Não tem primeira parte, segunda parte, amado. Tem uma parte só. Os irmãos do louvor, o que eles fazem? Eles preparam a terra, como na parábola do semeador. A terra precisa estar preparada, que é o teu coração, precisa estar pronto. Quando a terra está preparada, está pronta, aí então a semente ela é lançada, e o Espírito Santo ele vem regar. Amém, querido? Então, a parte dos irmãos que ministram o louvor, dos irmãos que tocam, é tão importante quanto a palavra que é lançada. Você pode pensar assim: mas o pastor tem mais responsabilidade. O pastor ele prega uma vez, uma mensagem por culto. Cada louvor que os irmãos estão ministrando aqui, com seus instrumentos, com suas vozes, é uma mensagem ministrada ao teu coração. Então isso é muito importante, você receber, o teu coração estar aberto para que a semente possa ser lançada. Amém? Deus abençoe a tua vida, e que você possa até mesmo durante o louvor, você já se entregar, crendo que o Senhor ele tem mais para você. Querido, o Senhor Jesus, ele usava muito parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias que o Senhor Jesus contava para que as pessoas pudessem entender melhor o linguajar que ele estava usando. E não são historinhas como os homens contam, contos de fadas e coisas assim, simplesmente para passar o tempo. Mas o Senhor Jesus contava parábolas para ilustrar aquilo que estava acontecendo muitas vezes e aquilo que até mesmo ia acontecer. O Senhor Jesus contava parábolas de forma que eles pudessem entender. Para o homem do campo, o Senhor Jesus contou, por exemplo, a parábola do semeador. Para os pescadores, o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. E
para tantos, querido, ele foi falando para cada tipo de pessoa, para cada qualidade de pessoa, ele falou de uma maneira, mas sempre a visão é o reino de Deus, para que as pessoas pudessem entender a respeito do reino de Deus. E algumas profecias até mesmo o Senhor Jesus usou elas aqui no meio das parábolas, e nós vamos ver a respeito disso nessa noite. Diz aqui o versículo de número 6: e dizia esta parábola: um certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então você percebe que logo de início já existe algo interessante, algo diferente aqui. Uma figueira plantada junto à vinha, plantações diferentes, e elas estavam plantadas juntas, elas estavam plantadas ali no mesmo terreno, no mesmo local praticamente. E foi procurar nela fruto e não achou. Ou seja, é como, por exemplo, quando você planta uma fruta, um pé de árvore frutífera, e o tempo vai passando, claro, se você planta, nunca vi ninguém plantar um pé de banana e nunca lá visitar o pé. Não existe, mano. Se você planta algo que dá fruto, você fica na ansiedade. Puxa, quando é que será que você vai dar fruto, hein? E passa o tempo, não foi aquele tempo. Passa mais um tempo, é só florzinha. Passa outro tempo, até a árvore ela dar o fruto e você poder então se alimentar daquele fruto. Então todo lavrador é assim. Todo lavrador, ele planta com o objetivo de ele colher dos seus frutos. E até para a vida do lavrador, daquele que trabalha no campo, nós falamos isso porque nós viemos do campo, nós somos do Paraná, e meus pais cuidavam de plantações, né, de café, né, e há algum tempo também colher algodão lá para aqueles atos, mas eles estavam ali plantando, mas já na esperança, já na expectativa de o quanto será que isso aqui vai render, quanto será que isso aqui vai dar. E cada vez que vai lá limpar o pé de café, a pessoa limpa com carinho, com cuidado para não machucar o pé, para não ter problema com a plantação. Então, a figueira geralmente, quando se fala a respeito dela na Bíblia, significa bênção de Deus para o seu povo. E tem também uma relação assim, por exemplo, diz com quem tem uma relação especial com Deus, quando se trata da figueira. Você pode lá ver no livro de Abacuque, quando ele fala da figueira que não dá o seu fruto e coisas assim desse tipo, mas sempre tem relação com a bênção de Deus, ou relação também com alguém que tem intimidade. Quando, por exemplo, os espias, eles foram, os 12 espias, eles foram espiar a terra. O que eles trouxeram? Eles trouxeram lá, né? Tem até o desenho aqui, né? Representa isso aqui, que eles trouxeram de Canaã, esses homenzinhos aqui, que significa, que está escrito, ninguém perguntou, mas aqui está escrito Shalom, que significa paz e prosperidade, né? Mas eles trouxeram lá, né? Esse cacho de uva grandão, bem grande. Mas aqui, querido, a palavra de Deus diz que o lavrador o homem ele foi procurar algum fruto, como nós também fazemos. E qual foi a sua surpresa? Quando o vinhateiro ele procurou e não achou nada ali onde ele havia plantado, a Bíblia diz que o vinhateiro diz assim: puxa, mas há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira. Diz aqui o versículo de número 7. E ainda não acho nada. E disse assim para o lavrador, para aquele que cuida, ele disse: corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Ou seja, a figueira está plantada, mas ela não está produzindo nada. Você já viu alguém, por exemplo, que está lá na indústria, e sabe que indústria é produção, né? Todos os dias nós somos avaliados por isso. Eu trabalho na indústria, na marketing, todos os dias nós somos avaliados por isso. Parece que não, mas é aquela observação assim, meio que à distância, mas sempre tem alguém perguntando a respeito de nós. Porque pela amizade que nós temos, né, com algumas pessoas, e sempre tem alguém que chega assim e diz: olha, tal pessoa perguntou de você. Mas perguntou o que de mim? Não tem nada de diferente, não, perguntou aí como é que você está, né? Como é que está o trabalho, como é que está o rendimento. Todos os dias nós precisamos produzir, e até mesmo, como nós falamos a respeito de expectativa, sempre superar a expectativa das pessoas que investem em nós, que investiram em nós, e por isso que nós estamos lá. Então, querido, esse vinhadeiro, ele investiu nessa plantação. Ele investiu para que ele pudesse colher algo
para que ele pudesse colher frutos aqui nessa parábola. E geralmente, você pode pensar assim, mas por que 3 anos? Durante 3 anos ele foi procurar o fruto e agora, depois ele foi procurar de novo e aí que ele decidiu pedir para cortar, porque 3 anos, irmãos, era o tempo que normalmente o vinhateiro ele plantava, e que era o tempo de aquele tipo de fruto ele poder se manifestar na árvore, ele poder se apresentar. Então geralmente precisa de 3 anos, que é o tempo determinado, o tempo certo para dar frutos, porque existe uma complexidade ali na estrutura, nas suas raízes, né? Então demora um pouquinho para se desenvolver, mas 3 anos é o tempo suficiente para que esse tipo de árvore venha produzir frutos. Ou seja, assim como nós sempre falamos a respeito dessa passagem, Eclesiastes capítulo de número 3, que é o tempo determinado para todas as coisas, o tempo determinado para que desse fruto era 3 anos. Ele foi procurar, ele não encontrou, ele disse: faz o seguinte, corta, arranca fora. E respondendo ele, o lavrador, o que cuidava daquela plantação toda, e respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. Fala assim comigo: escavar e estercar é dar condição. Enfraqueceu, hein? É dar condição para que produza. Então, querido, por exemplo, faz de conta que esse é o pé da plantação. E eu plantei, esperei um tempo determinado e não frutificou nada. Então o que eu faço para fortalecer, para ver se dá algum resultado? Eu dou as condições que muitas vezes ela precisa. Porque pode ser que essa árvore não esteja produzindo, por quê? Por falta de condição. Então ele escavou e ele estercou. E sabe, querido, quando se fala em escavação, ele como que escava assim nas laterais, em volta das raízes, até encontrar ali, sabe, as raízes, e depois ali junto às raízes o lavrador ia estercando, né, colocando o esterco para que viesse a fortalecer aquela árvore, então ela pudesse trazer ou pudesse causar uma reação para que, pudesse dar uma resposta convincente para o vinhateiro, para aquele que mandou com que fosse plantado naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, olha só, que se ela der frutos, ele ia escavar, ele iria estercar. E se der fruto, ou se desse fruto, ele ficaria ali. Mas se não desse fruto, ele mandaria cortar. É claro que essa parábola está se referindo ao povo de Israel. Está se referindo sim ao povo de Israel. E você pode ver que o povo de Israel, o Evangelho de Mateus diz que aquilo que eles receberam, por eles não terem produzido, o próprio Deus ia tirar deles. Olha só que palavra séria. E ia dar para um povo em que eles não conheciam, não tinham relacionamento, mas para que fossem produzidos. Ou seja, então o tempo, ele passa. Fala assim comigo: o tempo passa. Até que eu esterque, até que eu escave. Foi dito sim para o povo de Israel, porque há um tempo, querido, que eles tiveram, quando o Senhor Jesus olhou para Jerusalém, o Senhor Jesus chorou, o Senhor Jesus pranteou sobre aquela cidade. E isso está registrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Se você quiser, você pode até conferir, é aí pertinho. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 41. O Senhor Jesus, ele olhando para Jerusalém, ele veio para os que eram seus, diz o Evangelho de João, capítulo 1. Mas ele olhando para Jerusalém, ele disse assim, e respondendo ele, diz, isso verso 40, versículo 41. E quando chegando próximo a Jerusalém,
vendo a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre ela. E olha só o que o Senhor Jesus disse, verso 42, e dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto os teus olhos. Agora os teus olhos estão encobertos, porque você não conheceu Jerusalém nos teus dias, no tempo em que o Messias veio, eles não conheceram. Os sentimentos, o coração deles estavam endurecidos. Eles esperavam um Jesus político que pudesse livrá-los da opressão romana, e eles viviam em opressão. Parece nos dias de hoje, né? Hoje é interessante que não foge muito, sabe por quê? Porque hoje dá a impressão que as pessoas elas procuram resposta na política também. Quando, por exemplo, muitos dizem assim: está vindo aí algumas leis, e até mesmo confrontam a igreja, na verdade confronta a palavra, né? E confronta a palavra de Deus, os princípios cristãos. Então nós vamos mandar tantas pessoas lá, né, para representar a igreja, para a gente barrar essas leis. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: Deus ele não precisa do homem para livrar a igreja. Quem livra o povo dele é Ele. Deus sempre guarda aqueles que são dele, irmãos. É Deus que guarda os que são dele. E hoje dá a impressão que acontece da mesma maneira, né? Deus está me usando aqui. Irmãos, o que tem que acontecer, vai acontecer. E vai chegar um tempo em que o cristianismo, que os cristãos eles vão ser peneirados. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter que mostrar que nós somos cristãos. Hoje é até a mesma opção, né? Mas vai chegar um tempo em que nós vamos ter que mostrar que nós somos cristãos, com a nossa fé, com a nossa vida e com aquilo que nós apresentamos para as pessoas. Amado, mas transportando isso para o mundo espiritual, transportando isso também para a igreja do Senhor, vamos ler lá no começo. E dizia essa parábola: um certo homem ele tinha uma figueira plantada junto à vinha. Esse homem, ele representa a pessoa do próprio Deus. Deus é esse homem. E continua dizendo essa parábola que esse homem ele foi procurar fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e eu não acho. Corta, porque ela ocupa terreno, ocupa um espaço inutilmente. Então, querido, a verdade é que isso também, apesar de se aplicar na igreja, isso diz respeito às pessoas que muitas vezes até mesmo professam a fé no Senhor Jesus, até mesmo que creem no Senhor Jesus, mas às vezes abandona a fé, às vezes dá lado para o pecado. A pessoa muitas vezes esfria na presença do Senhor, e por um motivo ou outro ela acaba não produzindo. A pessoa, querido, na presença do Senhor, ela não produz, assim como essa figueira, porque ela não tem condição. Sabe por quê? Porque Deus ele sempre dá condição. Pastor, mas eu estou olhando nas minhas mãos, não estou vendo nada. Você sabe qual é a condição? É o Espírito Santo de Deus na tua vida. A condição, querida, é a comunhão que você tem com Deus e que nós precisamos ter com Deus. A condição, querida, é quando nós dobramos os nossos joelhos. O Senhor é aquele que fortalece as nossas vidas. Ele disse: vai porque eu sou contigo. Essa é a condição. Você, querido, imagina uma condição maior do que essa, ela não existe. De que Deus ele é conosco, de que Deus ele nos acompanha, e que Deus ele que assina aquilo que nós fazemos, porque Ele é quem envia. Então, querido, quando isso é trazido para a igreja, quando isso é trazido para cada um de nós, embora Deus ele dê todo o apoio, embora o Senhor Deus ele dê toda a oportunidade, embora o Senhor ele dê toda a condição, existe um tempo para que nós venhamos a produzir. Você olha assim para a plantação, e você vê que existem muitas plantações que estão murchas. As plantações murcharam, amado. Murcharam porque o lavrador, mas murcharam porque o vinhateiro, eles esqueceram de regar? Não. Jesus disse lá 2000 anos atrás de seus discípulos: olha, eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, o outro Consolador ele não virá. E lá poucos dias depois eles receberam o Espírito Santo. Aí então eles fizeram aquilo que Deus pediu para que fosse feito. Ou seja, querido,
toda a condição para que a obra fosse feita, ela foi dada, ela foi colocada nas nossas mãos. Mas eu só tenho a palavra, tenho tantas pessoas na minha casa, e eu olho e vejo a plantação, parece que está meio morta, parece que está assim como que um vale de ossos secos, as pessoas não querem Jesus. Irmãos, se você pudesse saber, ou se você soubesse o poder que existe nas suas palavras, quando você ora, você abençoa, e através da tua oração, vidas podem ser transformadas, vidas podem ser alcançadas. Existe poder nas suas palavras. Você pode ver, existem pessoas que usam a palavra de forma errada, amaldiçoam. E quantas pessoas às vezes nascem com algum, não estou dizendo que é só assim, que é um padrão, irmãos, mas existem pessoas que acabam nascendo com um determinado problema, mas por causa do poder da palavra, uma pessoa foi amaldiçoada e acaba sendo assim. E isso acontece muito, com muitas brincadeiras de mau gosto, palavras saem ali e acabam encontrando repouso em corações das vidas, e você percebe que a palavra ela tem poder, a palavra ela tem um efeito. Então o Senhor Jesus, Ele deu toda a condição para cada um de nós, e a partir do momento que nós falamos, nós declaramos, querido, em nome de Jesus, quando aquela terra ela começar a ficar pronta, quando a pessoa ela começar a receber, dar um certo crédito para a palavra de Deus, o que acontece? Aí o Espírito Santo ele começa a agir, ele começa a trazer dentro do coração da pessoa a necessidade de buscar a Deus, ele começa a trazer dentro do coração da pessoa um desejo de também querer ter Deus para a tua vida. E ele disse assim: não, deixa por mais um período de tempo, mas há 3 anos eu tenho regado, há 3 anos eu tenho cuidado. E diz aqui que ele tem cuidado da plantação. Você acha que tem faltado alguma coisa para você? Você acha que o Senhor teu Deus não tem cuidado da tua vida, mano? Por que você acha que você tem acordado? Por que você acha que você está respirando, você está vivo? Por que você acha, por que você imagina que Ele, embora você já ainda estivesse morando aqui na terra, Ele já providenciou algo lá no futuro para você, que é a Nova Jerusalém, uma cidade que Ele mesmo foi preparar? Por que você acha que é isso? Você acha que é um descuido? De maneira nenhuma, amado. Isso é o cuidado do Senhor para as nossas vidas, é o cuidado dEle para cada um de nós. Então diz que Ele cuidou, Ele tratou de tudo aquilo, e Ele regou, e Ele teve ali todo um tratamento, mas ainda assim não produziu. Eu quero dizer para você que algo, querido, que muitas vezes dói em cada um de nós, sabe o que é? É quando muitas vezes nós não entendemos o porquê nós não produzimos, e começa o processo de escavação. Porque a raiz, querido, a raiz é o que sustenta a base, aquilo que está em cima. Então você olha para uma árvore e você fala assim: que árvore bonita, mas que alta, né? Mas você pode ter certeza que às vezes o mesmo tanto que cresceu para o alto, cresceu para baixo. A raiz ela vai, e às vezes a raiz chega a atravessar a rua do outro lado. As raízes elas vão se infiltrando para dar solidez, para dar firmeza. Então nessa escavação que o vinhateiro ele está realizando, que o lavrador está realizando, essa escavação muitas vezes dói, muitas vezes machuca, mas é um processo que a figueira ela precisa passar para que ela possa produzir. Você pode pensar assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei. Às vezes eu fico assim, sem resposta, às vezes me dá um branco, assim, eu não sei o que está acontecendo. Querido, muitas vezes o tratamento do vinhateiro. Na última quinta-feira eu estava comentando aqui com o César, eu não consegui nem trabalhar. Eu acordei de madrugada, aquele peso, sabe? Aquele peso, como se o mundo viesse assim na tua cabeça. E eu falei assim: vou pôr meu relógio para despertar um pouco mais tarde, né? Eu vou no ônibus às 6. Aí eu coloquei o relógio lá para despertar às 5h30 e falei assim: vou. Aí, dado momento, eu fui ao banheiro, eu ouvi o barulho lá da porta da Madiane abrindo. Eu falei: daqui a pouco, na hora que eu ouvi o toque-toque, que é o sapato dela, daí eu vou. Eu vou trabalhar porque ela está passando aqui no corredor dela, vamos. Aí eu fiquei assim, abri os ouvidos e falei: daqui a pouco passa. E não passou, falei: acho que vai ver, só olhou pro tempo e voltou, né? Para saber se precisa pegar uma blusa ou não. E aí eu vim aqui, né? Porque aqui também dá para ouvir. Falei: eu vou ler um pouquinho. E fiquei lendo aqui um pouquinho, né? Me distraindo na leitura. E 6h05, 6h10. Puxa, acho que eu vou subindo, depois ela vai atrás, né? Porque não passou até agora, senão fica muito em cima da hora. E cheguei no ponto.
6h10, 6h15, 6h20, nada. Eu falei, eu não acredito que eu também perdi o ônibus das 6. E passou, esperei até 6h30, 6h35, nada. Eu falei assim, eu não vou trabalhar. Hoje não. Eu não vou, então não vou de carro, não vou hoje de carro. Não vou de ônibus nem hoje eu não vou. Vou chegar em casa, vou orar a Deus, vou ler minha Bíblia, mais tarde eu vou fazer as visitas. Foi isso que nós fizemos. Deu mais fruto do que eu tenho certeza que nós estivéssemos produzindo lá. Muitas vezes, querido, nós não entendemos algumas coisas que acontecem, principalmente dentro de nós. Nós não sabemos o que acontece. A necessidade de ter que buscar Deus. Quando começa o processo ali de escavação, você pensa assim, Deus, o que será que o Senhor está querendo comigo? Está acontecendo algumas coisas assim que eu não estou entendendo. O Senhor quer alguma coisa comigo? E às vezes, amado, a pessoa ela é assim que nem o profeta Samuel. Aliás, o menino Samuel era alguém que foi entregue sim diante do altar de Deus, foi entregue na casa do Senhor em consagração para que ele vivesse na casa de Deus, como um dia nós nos entregamos diante do Senhor, nossas vidas. Se você não fez, ainda eu faço. Mas só que o Senhor ele falou à noite com ele, de Samuel, Samuel. Só que ele tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir. Ele não conseguia, ele não tinha discernimento, ele não sabia que o Senhor estava querendo tratar com ele e falar com ele. O profeta Eli precisou ensinar ele. Disse assim, olha, quando você ouvir essa voz, novamente você diz, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E então foi exatamente o que ele fez. E quando, querido, começa esse processo na nossa vida, nós não entendemos, Senhor, parece que a minha estrutura, Senhor, está sendo abalada. Parece que eu estou percebendo que as minhas raízes aqui estão ficando de fora, Senhor. Se a minha estrutura for abalada, como é que fica, querido? Deixa o Senhor abalar o teu ser. Deixa Ele mexer com a tua vida. Porque se Ele está cavando, amado, é porque vem algo grandioso pela frente. Por mais que você não entenda agora, certa vez o Senhor Jesus estava realizando assim algo com os discípulos, encontrou uma certa resistência. Jesus disse assim, opa, o que eu faço? Agora vocês não podem entender. Agora não. Mais para frente vocês vão entender. E começa ali o processo de escavação. Nós não entendemos, parece que ficamos assim meio que expostos, parece que o chão saiu do lugar. Mas não se preocupa não, querido. Logo vem o esterco, logo vem algo ali para fortalecer, para fortificar a tua vida. Logo vem aquela lembrança que parece que meus pés estão fora do chão. Não tem problema, se o seu pé não estiver no chão, o Senhor Jesus vai ser a base para a tua vida. Ele é a rocha em que os teus pés vão estar firmados sobre ela. Esse que nós pisamos, querido, é o chão humano, terreno, físico. Mas o que o Senhor Jesus tem preparado para nós é uma rocha firme, uma rocha eterna que não se abala, mas ela permanece para todo sempre. E quem está firmado sobre essa rocha, querido? O Senhor, Ele tem um propósito. E os propósitos do Senhor, querido, sempre se cumprem. Por que o cuidado? Porque já não cortou a figueira? Por que já não cortou? Porque precisa de um cuidado especial. Nós precisamos de um cuidado especial. Cada um, querido, nós somos totalmente diferentes um do outro. É por isso que o Senhor não trata com multidões, Ele trata com seres individuais. Cada um, Ele fala de maneira diferente. Então, querido, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai falando, Ele vai trabalhando, Ele vai tratando, e Ele vai fazendo com que cumpra o propósito dEle sobre a nossa vida. Mas Ele tem um propósito para nós, muitas vezes diferenciado para mim e para você, mas Ele tem um propósito. Deus, eu acho que o Senhor não tem nada para mim, querido. Engano teu, o Senhor tem sim. Não sei o que o Senhor ministrou ao teu coração, não sei, mas eu sei que Ele tem, porque Deus, Ele não falha, e o nosso Deus não é um Deus sem propósito. Se coloque de pé, amado, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que os seus propósitos, eles não são frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados. Assim como Jó imaginou que talvez fosse o fim da vida dele, mas lá no final o Senhor restituiu tudo, e Jó pôde dizer e reconhecer que os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não passam, querido, até que eles se cumpram. Fala assim comigo, Deus tem um plano para mim. Fala assim comigo, Deus projetou algo para a minha vida. E para isso, querido, vem o esterco de Deus. E para isso vem a escavação de Deus, para que o plano, para que o propósito, para que o projeto do Senhor, ele se cumpra sobre você. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, e nós vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, no nome de Jesus, no nome do teu Filho amado, Pai,
Oh Senhor, nós sabemos que Tu és aquele que tem um propósito, Senhor, para as nossas vidas. Nós sabemos que Tu és um Deus que tem um projeto, Senhor, para a vida dos Teus filhos. E nós sabemos, Senhor, que o Teu propósito se cumprirá, Senhor, porque as nossas vidas estão diante do Senhor, as nossas famílias estão diante do Senhor, estão, Senhor, aos Teus pés. Pai poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai, diante do Teu altar. Recebe, Senhor, o nosso coração, Pai. Recebe, Senhor, oh Pai Santo, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, Pai, recebe diante do Teu altar. Senhor, ainda que nós não entendamos, Senhor, o processo de escavação, mas nós sabemos, Senhor, que logo, logo vem o esterco, logo, logo vem o fortalecimento, logo, logo, oh Senhor, vem aquela injeção de ânimo, logo, logo vem o Teu Espírito